Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado com Jesus de Nazaré e os Espíritos amigos. E por isso, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos Espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos pela vida, este patrimônio maior, patrimônio inestimável que Deus nos concedeu pela eternidade, para administrarmos este patrimônio vida, repleto de oportunidades. E por isso é preciso que agradeçamos, porque a vida deve ser feita de gratidão. Gratidão por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos neste corpo físico, este instrumento que nós temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento, aquele chamado despertar espiritual. E não podemos deixar de agradecer a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra aproximadamente 2000 anos atrás para nos auxiliar neste processo de despertar espiritual. Agradecer a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada e nos fez um convite e continua nos fazendo um convite: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus também nos disse: eu sou o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Ou seja, os ensinamentos que Jesus deixou para nós, exemplificados aqui na Terra, é este caminho que precisamos trilhar, seguirmos as pegadas de Jesus, carregando a nossa cruz e exemplificando também na prática estes seus ensinamentos que ele exemplificou fartamente quando por aqui esteve. Agradecemos também aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, agradeço fraternalmente e imensamente pela presença, pelos comentários, pelos compartilhamentos, pelas vibrações, e sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez para mais este momento de reflexões. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos estudos do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje, o capítulo que trouxemos, seguindo a sequência cronológica dos capítulos aqui enfeixados neste livro, o capítulo número 167, que tem como título Legião. Então aqui Emmanuel buscou como referência aquelas palavras de Jesus, anotações do evangelista Marcos, no capítulo de número 5, versículo de número 9, quando Jesus perguntou a uma certa entidade, aqui como se fosse uma reunião mediúnica que nós conhecemos hoje, na atualidade, nos centros espíritas, quando realizamos reuniões mediúnicas e se manifestam espíritos desencarnados e eles se identificam por um nome. Este espírito que se manifestou aqui a Jesus se identificou com o nome de Legião, porque ele disse que não estava sozinho, ele representava uma quantidade enorme, somos muitos. Mas antes de começarmos aqui estes estudos e reflexões acerca desta legião, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem aqui se encontra no capítulo 91, que tem como título Imagens da Dor.
Então aqui, irmão José nos traz esclarecimentos maravilhosos para todos nós acerca das imagens da dor. O que significa, o que vale realmente para nós quando nós temos a oportunidade de visualizar alguém que está passando por dores e sofrimento. Então aqui irmão José começa nos falando da seguinte maneira, que as imagens da dor que você vê refletidas nos teus semelhantes são inicialmente para que te sintas compadecido do sofrimento alheio e te disponhas a auxiliar. Então aqui, irmão José nos esclarece que todas as vezes que temos a oportunidade de ver algum irmão, alguma irmã de jornada passando por estes períodos de provação, de dores e de sofrimento, inicialmente aquela imagem que nós vemos, que nós temos a oportunidade de observar, é para que nós nos sintamos compadecidos em relação àquele sofrimento e nos coloquemos à disposição e com disposição para auxiliar aquele ou aquela que sofre. E aí ele diz na sequência, mas são também, essas imagens da dor, são também para que vejas, para que nós tenhamos como oportunidade de ver as consequências do mal a quem delibera entregar-se a ele. Então aqui irmão José nos chama a atenção que estas imagens da dor são também educativas, instrutivas para nós, para que possamos ver, observar, analisar as consequências das escolhas equivocadas, para que não venhamos realizar aquelas mesmas escolhas. E aí ele diz na sequência que são imagens educativas para que saibas que a lei divina não é omissa. Então são imagens educativas para que aprendamos que a lei divina jamais é omissa e que todos os infratores, mais cedo ou mais tarde, serão chamados à corrigenda. Então são imagens educativas para que tenhamos a noção e cheguemos à conclusão por análises e esforços próprios de que a lei divina jamais é omissa e que todos nós, infratores destas leis, mais cedo ou mais tarde, seremos chamados à prestação de contas, seremos chamados à corrigenda. E aí, irmão José ilustra esta narrativa com algumas situações. Aqueles paralíticos, aquelas crianças ou adultos paralíticos que observamos, o cego de nascença, a tumoração que se exterioriza, o abandono, a fome, a miséria moral, a perturbação mental, todas estas situações e muitas outras são imagens da dor refletindo no hoje as arbitrariedades do ontem. Então, quando nós observamos estas situações de pessoas paralíticas, de cego, de nascença, aqueles que estão com tumores, aqueles que estão ao abandono, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão passando por situações de miséria moral, perturbação mental, todas estas imagens e muitas outras de dores e de sofrimento são exatamente imagens da dor
refletindo no presente as escolhas equivocadas do passado. E aí, irmão José nos chama a atenção: compadece-te e ajuda, mas, sobretudo, não faças o que eles, nossos irmãos e irmãs, fizeram, para que não te suceda o mesmo que sucedeu com eles ou algo pior. Então, assim encerra irmão José. Ou seja, para que façamos escolhas corretas, como nos lembra aqui a nossa irmã Vilma Guimarães, escolhas corretas, aprender com os erros alheios e não cairmos nos mesmos erros. Porque conforme nos ensinam aqueles mais esclarecidos acerca do assunto, que o verdadeiro sábio não é aquele que aprende com os próprios erros, mas aquele que aprende com os erros dos outros, sem julgá-los e sem criticá-los. Então, sem sombra de dúvida, é preciso que alcancemos esta condição de sabedoria e aprendamos com os erros dos outros, auxiliando, compadecendo, conforme nos conclama o Espírito irmão José: compadece-te e ajuda, e aprenda as lições através destas imagens, que em muitas situações são imagens fortes, são imagens amargas, mas sem sombra de dúvida que são imagens educativas. Então fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos no capítulo 167, Palavras de Vida Eterna, onde Emmanuel, como havíamos dito no início, buscou como referência palavras de Jesus, anotações do evangelista Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 9, quando Jesus perguntou a uma entidade, a um espírito desencarnado: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então Jesus questionou a este espírito que estava perturbando alguém: qual é o teu nome? E ele simplesmente respondeu a Jesus: sou legião, porque somos muitos. E Emmanuel usa como referência, como pano de fundo para as reflexões deste capítulo, estas palavras de Jesus e deste espírito que se identificou como legião, para nos dizer, Emmanuel, com sabedoria, que todos nós que aqui nos encontramos, em especial nós que estamos aqui encarnados, somos uma legião. Porque, sem sombra de dúvida, este que vos fala neste momento não é simplesmente o Vanildo, porque o Vanildo de hoje é a composição, é o patrimônio, é o somatório de diversas experiências em diversos corpos físicos, em diversas regiões, quiçá até de planetas. Então, eu não sou simplesmente o Vanildo. Sem sombra de dúvida, eu sou o Vanildo, sou o Joaquim, sou o Pedro, sou a Maria, sou o José, e assim sucessivamente, uma legião, bem como uma legião de erros e acertos. Todo o patrimônio que eu construí até hoje, bem como cada um de nós. Então, Emmanuel, ele começa nos dizendo que consciências oneradas em culpas e desacertos de numerosas reencarnações, ser-nos-á justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do mestre. Então prestemos atenção que Emmanuel já começa nos chamando a atenção que todos nós, consciências oneradas em culpas e desacertos em numerosas reencarnações, ou seja, uma legião de experiências. Aí ele diz: legião é o meu nome. Emmanuel repete: porque somos muitos.
E aí Emmanuel diz na sequência: ineludivelmente e indiscutivelmente, ainda hoje, em nos aproximando de Jesus, reconhecemos-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Então Emmanuel nos chama a atenção que hoje nós somos um feixe enorme de personalidades. Quantas personas eu já enverguei, você já envergou ao longo da nossa trajetória milenária? Sem sombra de dúvida que foram muitas e muitas experiências, conforme ele disse no parágrafo anterior, numerosas reencarnações, numerosas personalidades, um feixe enorme de personalidades contraditórias, ou seja, uma legião quando nós nos apresentamos também diante de Jesus. E aí ele diz que ao contato das lições de Jesus é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes, qual ainda somos. Então aqui Emmanuel se inclui também nessa condição de versátil e contraproducente. E aí ele diz que nós ainda nessa condição de uma legião de personalidades, acreditamos na força da verdade. Sim, nós acreditamos na força da verdade, no entanto, experimentamos sérios obstáculos para largar a mentira. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que isso também, no presente, são personalidades diferentes. Nós acreditamos e até pregamos a força da verdade, mas, no entanto, apresentamos uma série de obstáculos para largarmos a mentira. Da mesma forma que ele nos chama a atenção que, no presente, nós ensinamos a beneficência, ensinamos a benevolência, ensinamos o perdão, ensinamos a caridade. No entanto, nós continuamos vinculados ao profundo egoísmo, ou seja, personalidades diversas, ensinando o bem, mas presos ao mal. Destacamos, diz Emmanuel, que no presente, nessas diversas personalidades, nesta legião de personalidades, nós destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrados a vantagens pessoais. Então nós, no presente, nós destacamos os méritos do sacrifício pela e para a felicidade, mas ainda nos encontramos e permanecemos agarrados às vantagens pessoais. E aí ele diz que nós manejamos nessa diversidade de personalidades, nós manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros e estadeamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. Nós proclamamos a necessidade do espírito de serviço. Então nós proclamamos aos quatro ventos a necessidade deste espírito de serviço no bem. No entanto, nós reservamos ao próximo as tarefas mais desagradáveis. Pelejamos pela paz dos lares vizinhos, fugindo de garantir a tranquilidade na própria casa. Então aqui ele nos chama a atenção que nessa diversidade de personalidades
em muitas situações, nós pelejamos, nós trabalhamos, nós pregamos, nós falamos aos outros, aos vizinhos pela paz dos seus lares, mas fugimos de trabalharmos verdadeiramente e garantirmos a paz no nosso próprio lar. Nós queremos, diz Emmanuel, queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhe atrapalham a existência e estamos prontos a reclamar contra a alfinetada que nos fira de leve. Então nós falamos aos outros para que ignore os golpes que receba, mas nós não ignoramos. E por último ele diz que nós, com esta diversidade, com esta legião de personalidades que ainda somos e que ainda envergamos e ainda nos comportamos assim, salientamos o acatamento que se deve aos desígnios de Deus, respeitar os desígnios de Deus e pompeamos exigências disparatadas em se apresentando o menor de nossos caprichos. Então aqui ele nos fala acerca dos nossos comportamentos ainda no presente, nesta legião de personalidades que ainda envergamos. E aí ele encerra dizendo o seguinte: sim, de modo geral, somos individualmente diante de Jesus a legião dos erros. Então, individualmente, ou seja, cada um de nós, nos apresentando diante de Jesus, nós somos uma legião de erros que já cometemos no pretérito e dos mesmos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam. Então, assim, encerra Emmanuel, nos chamando a atenção para isto, que em nos apresentando diante de Jesus, somos esta legião dos erros cometidos no pretérito, ou seja, cometidos no passado, bem como os cometidos no presente. Cultivamos estes erros no presente, erros que assimilamos e erros que aprovamos. Reflitamos acerca disto e, conforme nos lembra nossa irmã Eliane Quaresma, é preciso trabalharmos constantemente no bem para sairmos das trevas da ignorância, estudando, nos educando, conforme a lição de irmão José que fizemos no início, aproveitando estas imagens da dor para educarmos as nossas escolhas. Um abraço fraternal a todos e a todas e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. E como nós sabemos que este Pai é o infinito amor, misericórdia, justiça, bondade, tudo ao infinito, Ele nos concederá, assim como já nos concedeu, infinitas oportunidades para a nossa educação. Até breve, meus irmãos e irmãs.